Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Para o nosso episódio de hoje, nós escolhemos uma ferramenta digital denominada de Anchor e é uma plataforma gratuita de criação de podcast. Então, ela permite criar, gravar, editar e publicar o nosso podcast, que pode ser muito útil para fazermos a criação de podcasts com os nossos alunos, com outros professores ou até mesmo a criação de uma radioescola. Então vamos perceber quais são as potencialidades desta ferramenta digital. Ela fica disponível em Anchor.fm, este é o painel principal de acesso, e à semelhança de qualquer outra ferramenta digital, a primeira coisa que precisamos de fazer é um registro. Esse registro pode ser feito através de um endereço de e-mail e definição de uma password, mas nós também podemos aceder à ferramenta se tivermos uma conta Facebook, uma conta Google, Twitter ou ainda com os dados da Apple. Então, acedendo à nossa ferramenta, vamos perceber quais são os menus que nos são apresentados. Temos o menu Dashboard, onde será o nosso ambiente de trabalho, onde temos as características dos episódios e dos podcasts. Temos aqui uma sub-aba Episodes, onde ficam alojados os podcasts que nós vamos criando. Uma ferramenta de acesso rápido, ou menu de acesso rápido, se eu quiser criar de imediato um novo episódio, sem estar no dashboard. E temos aqui um submenu Settings, subdividido em 3 submenus também. Temos o Update Settings, que nos permite renomear os nossos podcasts e ter acesso aos nossos dados de conta, como o endereço de e-mail e a password. E também, se quisermos associar as redes sociais para de imediato postarmos os podcasts que estamos a criar. Temos o submenu Help, que é o menu onde nós encontramos alguma ajuda. Ao clicar no menu Help, abre uma outra aba, onde nós podemos fazer uma pesquisa da nossa dúvida ou pesquisar nas questões frequentes algumas questões que foram colocadas sobre esta ferramenta. E o menu Logout para sairmos da nossa conta. Então, voltamos ao dashboard, verificando e relembrando ainda que o Anchor é uma plataforma que funciona pela Spotify e, portanto, os nossos podcasts podem ser partilhados também no Spotify. Então, temos aqui um submenu Make Your First Episode, onde nós podemos criar logo o nosso episódio e vamos fazê-lo já de seguida, mas verificar os outros submenus. Set Up Your Podcast é onde nós damos o nome ao nosso podcast, por exemplo, Tecnologia. Podemos colocar uma descrição, Tecnologia na Sala de Aula, só a título de exemplo. Podemos escolher a categoria dentre as possíveis, então nós temos várias categorias, inclusive educacional, então nós temos, por exemplo, comédia, educação, cursos, aprendizagem de língua, self-improvement, então vamos escolher, por exemplo, educação, e a língua, por exemplo, português, que é uma das possibilidades que nós temos. Então vamos escolher, por exemplo, português, cá está, português. E continuando. Então, podemos ainda escolher uma arte, procurar uma foto no repositório, upload de uma imagem ou escolher uma foto por mim. E esta imagem é aleatória, mas vamos pôr uma só, título de exemplo, a da nossa série, por exemplo, continuar. Então, temos aqui a colocação do texto, podemos também fazer algumas alterações. Podemos permitir ou não a colocação de texto, é opcional, portanto fica ao critério de cada um, até porque esta parte não é obrigatória. E, portanto, vamos agora aguardar para continuarmos. Portanto, criadas as definições, temos ainda a possibilidade de distribuir o nosso podcast. Então, há duas possibilidades. Yes Distribute My Podcast significa que o próprio aplicativo vai divulgar o nosso podcast em todas as ferramentas a que ele está associado, inclusive o Spotify. Ou eu posso escolher I'll do this myself, ou seja, eu próprio vou criar e posso partilhar. Porque, por exemplo, nos trabalhos com os nossos alunos, muitas vezes nós poderemos não querer que o trabalho seja divulgado no imediato e depois, por questões de privacidade, se quisermos, ele é divulgado ou não. Depois temos aqui Setup Monetization, que é um fundo onde nós podemos atribuir donações
para ajudar no aplicativo. E temos aqui Get Listeners, que nos dá informação de como conseguirmos seguidores, se for o caso. Então, vamos agora criar o nosso podcast para percebermos como é que ele se cria. Então, Let's Do It. E dentro do menu Let's Do It aparece-nos a possibilidade de criar o nosso episódio. E temos 4 submenus aqui: Record, Library, Messages and Transitions. Então, no Record, vamos ver que conseguimos gravar o nosso podcast. Então, permitimos o acesso ao nosso microfone e vamos, a título de exemplo, gravar um podcast. Start Recording, e este será o podcast de teste da ferramenta Anchor para o uso de ferramentas digitais na sala de aula da série O Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Stop Recording, ele vai salvar aqui a nossa gravação e nós podemos aqui adicionar ao nosso episódio, que já vamos perceber como é que funciona. Portanto, adicionei ao nosso episódio, posso remover, portanto, posso passá-lo logo para construir o episódio. No menu Library é onde ficam guardados todos os nossos áudios, todos os nossos podcasts, por assim dizer, as nossas gravações, e então, a qualquer momento, eu posso usá-los para criar um novo episódio. No menu Messages, nós podemos permitir que os participantes enviem mensagens de voz. Então, nós fazemos Share Voice Link, ele copia o link e nós enviamos e recebemos mensagens de voz que podemos depois colocá-las ou não nos nossos episódios. Lembrando que, se nós atribuirmos as mensagens de voz, temos que ter permissão para as usar e, portanto, por uma questão de privacidade, devemos ter isso em conta. E depois temos aqui Transitions, que é, nós podemos associar trechos de músicas ou de algumas sonoridades ao nosso episódio. Então, podemos intercalar alguns sons com as nossas gravações e dar uma visibilidade diferente ao nosso episódio. A título de exemplo, portanto, são várias as possibilidades. Vou escolher só, por exemplo, para começar o nosso episódio, eu não queria começar diretamente com a minha fala, então vou escolher aqui, por exemplo, qualquer uma, pode ser, por exemplo, Goat. Então, vamos começar com Goat, depois vamos ali à Library, adicionar a nossa fala, portanto, aquilo que nós gravamos, e depois eu quero terminar, por exemplo, com uma outra sonoridade, para não ficar a terminar na minha voz, por exemplo, Isabel. Então, cá está. E agora, construímos o nosso episódio, que será a junção das nossas gravações com aquilo que nós quisermos adicionar em termos de transições, e vamos fazer a previsão. Start Recording, e este será o podcast de teste da ferramenta Anchor para o uso de ferramentas digitais na sala de aula da série O Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. E, portanto, como estão a perceber, conseguimos fazer podcasts bem dinâmicos, associando falas de várias pessoas, se for o caso, intercalando com sonoridades diferentes, e depois é só salvarmos o episódio. Portanto, Saving Episode, vamos atribuir um título, por exemplo, Tecnologia, episódio de descrição, vamos pôr, por exemplo, o uso do Anchor na sala de aula. Podemos escolher a data da publicação, o que permite ao professor ou aos alunos fazerem os seus trabalhos previamente e definirem quando querem que ele seja publicado. Pode ser publicado agora, como eu posso definir, por exemplo, em março, por exemplo, dia 3 de março, e escolher ainda o horário. Portanto, eu quero que ele seja publicado às 11 da manhã. Então, confirmo e ele vai ser publicado nessa data. Além disso, nós temos aqui a nossa imagem que nós escolhemos, pré-definimos na descrição, e podemos aqui ter algum tipo de numeração. Porquê? Se for uma série de episódios, então nós podemos numerar a série e numerar os episódios. Então, por exemplo, Season Number é a primeira temporada, será o primeiro episódio da primeira temporada, e depois temos aqui ainda a hipótese de dar ao nosso ouvinte,
se este episódio é completo, se é um trailer ou se é um bónus acrescido a alguma série. E definir o content como clean or explicit. Então, são algumas das definições que não são obrigatórias, que nós podemos ver são opcionais, mas que podem ser úteis quando nós queremos, por exemplo, programar uma série. Então, nós temos um conjunto de temas que vamos falar criando podcasts, então nós vamos dando ao nosso ouvinte essa informação. Qual é a temporada, qual é o episódio. Podemos a qualquer momento salvar como Save as a Draft ou Schedule Episode. Então, nós já temos o nosso episódio, que foi criado só a título de exemplo e que vai ser disponibilizado no dia 3 de março às 11 da manhã, que foi a hora que nós definimos nas pré-definições. E reparem, conseguimos saber que o nosso podcast tem a duração de 16 segundos. Portanto, esta foi a ferramenta que nós quisemos partilhar com vocês hoje. É uma ferramenta diferente das habituais, para vocês ficarem munidos de um conjunto de recursos, e não tínhamos apresentado ainda nenhuma para a criação de podcast. Então, esta é uma das possibilidades e que é muito útil porque ela associa de imediato à divulgação em diversas redes e ela é totalmente gratuita. Esperemos que vocês possam criar muitos podcasts com os vossos alunos, nos vossos trabalhos, e já sabem, siga as nossas redes sociais, qualquer dúvida é só entrar em contato, estamos aqui para vos ajudar e encontramos-nos no próximo episódio.